estava meditando acerca do que compartilhar com vocês nessa noite. E eu estava até comentando com a Fúvia, na verdade eu poderia pregar hoje umas 3 ou 4 palavras dentro de todo o conteúdo que o Senhor pôs no meu coração e que eu estava pesquisando e meditando, e são tantas coisas que não vai dar mesmo, claro, óbvio, não vou ficar aqui 5 horas pregando, não é isso? Mas eu quero depois, você que se interessar pelo tema, dar uma passadinha lá no blog, eu vou publicar todo o esboço completo, tudo o que tem aqui, para que você possa talvez aprofundar mais na sua casa. Muitos textos não vai dar tempo da gente ler aqui, eu vou dar manchete para trazer uma aplicação para a sua vida e para a minha vida, para que o Senhor possa operar no seu coração e no meu coração, e ser Ele glorificado em nome de Jesus. Mas como nós cantamos acerca do sangue de Jesus, eu meditei acerca de como nós falamos pouco acerca do trabalho que nós temos que fazer para Deus, e de como o Senhor enxerga o nosso trabalho, e de como o Senhor nos recompensa pelo nosso trabalho, e de como é importante e fundamental para nós trabalharmos para o Senhor depois de sermos convertidos. Nós não fomos convertidos pelo Senhor para irmos para uma colônia de férias gospel e ficarmos ali de vestes brancas, aguardando ser arrebatados, dormindo, descansando, apenas sendo feliz, apenas recebendo bênçãos, apenas usufruindo da obra do Senhor, sem fazer nada. Muito pelo contrário, nós somos chamados para trabalhar, nós somos chamados para fazer a diferença, fomos chamados para influenciar esta geração, fomos chamados com talentos, dons e coisas que o Senhor nos deu, recursos que Ele nos deu, e Ele espera ter lucro com a sua vida. O Senhor espera lucro com você, e eu vou mostrar isso pela palavra. E parece uma coisa estranha falar que Deus espera lucro, porque parece que lucro é uma coisa muito carnal, muito capitalista, mas o Senhor é que criou o lucro, e o Senhor espera lucro, e nós vamos ler acerca disso. Então, o meu objetivo hoje aqui é despertar você para boas obras. Boas obras, segundo Paulo em Efésios 2:10, que o Senhor preparou de antemão para que você ande nelas. O Senhor te fez uma nova criatura para estas boas obras. Ele não te salvou para te salvar. Glória a Deus, salvar para salvar. Mas Ele te salvou com um propósito. E gente, Ele gasta tanto tempo na Bíblia falando acerca da importância desses recursos na eternidade, que nós não podemos deixar isso passar batido. Eu quero reconhecer que eu tenho falado pouco acerca disso. Seria uma tragédia gospel você chegar no céu salvo e pobre. Pobre. No céu vai ter gente pobre. Pobre, salvo. E vai ter gente rica, salva. E eu quero mostrar isso pela palavra de Deus. Antes de vocês me tacarem pedras e acharem que eu me tornei um herege, nós vamos ler a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu vou ler esse texto, não é o que você precisa abrir, mas se quiser abra Hebreus 10:24. O autor de Hebreus nos diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, que dia o Senhor está falando aqui? É o dia de Jesus, é aquele dia, o dia em que o Senhor vai estabelecer o seu reino, a sua justiça, o seu juízo sobre toda a terra. Mas a minha palavra hoje então eu quero estimular você ao amor e às boas obras. Esta é a minha palavra hoje. Você precisa fazer boas obras. Por quê? Jesus em Mateus 6:19, Ele nos faz a seguinte exortação: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Tesouros no céu, alô? Você entendeu isso? Tesouros no céu, amém? Em comparação com tesouros da terra, o Senhor Jesus diz: juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro?
Se o nosso tesouro estiver nas coisas daqui, nós seremos infrutíferos com relação ao tesouro celestial. Se nós tivermos ênfase no tesouro celestial, nós também teremos algum tesouro aqui. As coisas são complementares, o que é natural com o que é espiritual. É impossível você obedecer e alcançar algo espiritual que não tenha manifestação física e natural. Deus é espírito. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e o Senhor, quando Ele disse, haja luz, quando Ele disse que as coisas deveriam acontecer, era o Espírito do Senhor no mundo espiritual determinando coisas naturais. As coisas naturais acontecem a partir das coisas espirituais. As verdades espirituais são mais altas e influenciam a realidade natural. Então veja, ajuntai tesouros no céu. Mas Jesus falou isso só uma vez? Não. Em Lucas 12:16, numa outra circunstância, Jesus diz o seguinte, Lucas 12, a partir do versículo 16. Propôs-lhes então uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico, o cara já era rico, produzira com abundância, ou seja, o cara já era rico, ia ficar mais rico ainda. Já ouviu aquela frase, dinheiro chama dinheiro? Né? E todo mundo fica pensando, tá bom, mas como é que eu faço a primeira parte? Dinheiro chama dinheiro, mas eu estou sem nenhum. Como é que eu consigo o primeiro dinheiro para esse dinheiro chamar outro dinheiro? Essa é quase uma questão existencial. Dinheiro chama dinheiro. No mundo natural, isso é verdade. No mundo espiritual também. Assunto para outro dia. O campo então desse homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Que doce problema. Ele tinha tanta coisa que ele não tinha onde guardar tudo que ele tinha. Quando eu era criança lá, aqui em São Paulo, não em Barbacena, eu lia o gibi do Tio Patinhas. Eu não sei, vocês não tinham nascido ainda, mas eu nasci naquela época. E o Tio Patinhas tinha lá sua caixa forte, que ele nadava em dinheiro, não é isso? E ele tinha tanto dinheiro que era só dinheiro dentro daquele lugar. Eu sempre lembro do Tio Patinhas quando eu leio esse texto, não sei porquê. Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então, farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é para aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Uau! O cara era rico aqui, mas ele era pobre com Deus. Todo mundo podia achar que ele era um cara abençoadíssimo. Aliás, em algumas igrejas por aí, esse cara seria o cara que senta na primeira fila, seria o abençoado de Deus, né? Esse é o abençoado do Senhor, olha só! Porque o cara era rico, mas ele era pobre para com Deus. Aliás, Jesus tem aquela frase horrível da igreja de Laodiceia, pois diz, estou rico e abastado, mas nem sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Nem sempre a realidade natural expressa uma realidade espiritual, embora muitas vezes expresse. Tem que ver o conjunto geral da obra. Não adianta a gente pegar uma circunstância, uma fotografia e querer formar um juízo sobre alguma pessoa. Mas veja então, Jesus falou em Mateus 6, tesouro no céu. Jesus aqui numa outra circunstância, em Lucas 12, falou alguém que é rico para com Deus. E aí em Marcos 10, 21, naquela passagem em que Jesus tem aquele encontro com o jovem rico, Jesus no fim daquela conversa, Jesus olhando para ele, versículo 21 de Marcos 10, o amou. É lindo isso, Jesus o amou. E lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Essa passagem ela é uma das passagens tristes, porque eu pude ver uma pessoa que foi amada por Jesus,
e foi para o inferno. Foi amada por Jesus e foi para o inferno, porque Jesus o amou. O texto é claro, se você ler nos 3 evangelhos, essa circunstância está relatada nos 3. Jesus amou aquele jovem era tremendamente religioso, aquele jovem conhecia a verdade do evangelho, aquele jovem conhecia Jesus, Jesus o amou, mas ele estava tão apegado à sua riqueza, que ele não pôde abrir mão daquela riqueza em favor de receber o que Jesus tinha para dar para ele, que era muito maior. Então ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Pobre, jovem, rico. Pobre, miserável, jovem, rico. Foi embora sem a salvação naquele momento. E Jesus aproveitou aquela circunstância para falar de novo acerca de que aquele jovem poderia ter um tesouro no céu. Estava pensando acerca disso, estava até conversando com o Vlad sobre isso, quando eu estava começando a meditar sobre essa palavra. O Vlad é multi-homem, está na mesa, agora está na câmera, o cara é sensacional, glória a Deus. Deus abençoe seu ministério, querido. Mas veja, imagine aquela situação clássica de um navio ou de um iate. E aí você imagina nesse iate uma pessoa que tem um frigobar e uma pessoa que tem uma mala de dinheiro. Frigobar cheio de comida, cheio de todinhos e iogurtes e que tais. E um cara com uma mala de dinheiro. Durante a viagem, o rico é o cara da mala de dinheiro. Fala sério, não é isso? O frigobar é legal, mas o cara tem uma mala de dinheiro, né? Mas se acontecer um naufrágio e os dois forem dar numa ilha deserta, o cara da mala de dinheiro é um pobre, mas o cara com o frigobar hipoteticamente recheado, que chega até a ilha, ele passou a se tornar o cara rico, não é verdade? O que eu quero que você entenda é que o valor das coisas não está intrinsecamente ligado ao valor das coisas, mas está ligado àquilo que você pode fazer com aquilo que você tem. Se o que você tem não vale nada para ninguém, você não pode fazer nada. Mas se o que você tem valor, você tem alguma coisa importante. Por que eu quero dizer isso? Porque nós lemos esse texto e nós tendemos a espiritualizar ou racionalizar e falar: Jesus está falando figuradamente de tesouro no céu, vai, que coisa ridícula, para que alguém vai precisar de dinheiro no céu, né, Haroldo? Por que o Senhor usaria a palavra riqueza e tesouro se estas coisas não tivessem alguma utilidade no céu? Se não servisse para nada, não vai se chamar tesouro, porque se você não pode fazer nada com isso, não tem valor. Mas então, nós precisamos pensar, será que no céu tem alguma coisa para ser feita com recursos? E eu poderia pensar na eternidade anterior. Se você ler os textos de Isaías e de Ezequiel, quando o Senhor fala acerca de Lúcifer, você vai ver que Lúcifer adquiriu a posição de autoridade que ele tinha no céu através da multiplicação do seu comércio. Já leu sobre isso? Lúcifer comercializava no céu. E se Lúcifer comercializava no céu, não foi Lúcifer que criou o comércio, mas o comércio que havia no céu é um comércio que Deus estabeleceu antes de Lúcifer aprender a usá-lo. E Lúcifer foi condenado pela multiplicação do seu comércio. O seu comércio ficou errado. Ele de alguma maneira começou a comercializar a presença de Deus, talvez com os anjos, e ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos para enganá-lo, e com certeza ele aprendeu a fazer alguma coisa que ele ensina hoje para muitos bispos e pastores por aí, que por uma questão ética não vou dizer, os que estão comercializando o evangelho. Mas de onde veio isso? Não há nada de novo debaixo do sol, segundo nós lemos Salomão falando em Eclesiastes. Mas veja, então no céu existe algum tipo de troca e de comércio no bom sentido. Não pensa no mau sentido, porque Deus não faz comércio no mau sentido, mas de alguma maneira os recursos que o Senhor espera que nós tenhamos no céu são importantíssimos que nós os tenhamos. Se não fosse importante, Ele não diria tantas vezes que nós temos que armazenar tesouros no céu. Por que Ele ia perder tempo com uma coisa inútil? Por que Ele ia falar para a gente gastar tempo com alguma coisa sem utilidade? Jesus não joga conversa fora. Você crê nisso?
Amém? Então é importante. E ele não falou uma vez, falou duas, falou três, falaram, falaram não, Jesus falou um monte de vezes, muitas vezes na palavra de Deus, como você vai ver aqui, nós somos chamados para termos tesouros no céu. Você lendo na Bíblia, você vai encontrar isso expresso como galardão, como coroa, como tesouro ou como recompensa. O Senhor tem muita preocupação que você e eu possamos dar valor a isso que Ele entende que é importante você e eu ajuntarmos aqui. Mais importante do que ajuntarmos tesouros aqui, é ajuntarmos tesouros lá. Mais importante. Essa foi a comparação que ele fez aqui. Aliás, esse é o texto de Isaías que eu li quando começamos. Por quê? Porque o galardão é inclusive uma promessa que se cumpre na vinda do nosso Senhor. Em Isaías 49:4, não precisa abrir, Isaías diz o seguinte: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, em vão gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Então eu não trabalhei inútil, porque o Senhor tem o meu galardão com Ele. Logo mais, no capítulo 62 de Isaías 11, nós lemos a profecia: eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Senhor, e com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele. Jesus, quando vier buscar aqueles que são seus, ele podia falar que ele ia trazer qualquer coisa, uma fotografia da cidade celestial, o último CD dos anjos do céu, para que nós conhecêssemos as músicas novas. Ele poderia trazer o filme da sua vida, para que você lembrasse o dia que você se converteu e ficasse feliz. Eu quero dizer, eu não consigo encontrar alguma coisa. Jesus podia falar que ia trazer qualquer coisa, quando ele vem buscar a gente. Mas o que ele faz questão de registrar? Venho e trago o galardão, trago a recompensa, trago a retribuição. É tão importante que ele destacou que naquele dia, naquele momento, quando ele vem buscar aqueles que são seus, e eu espero que vocês sejam desses em nome de Jesus, ele vem com o seu galardão. Uau! É fundamental termos galardão. É importantíssimo termos recursos celestiais. Apocalipse 22:12, Jesus diz: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Meu Jesus da glória, é muito importante. Você está entendendo que é importante? Você está entendendo quando eu estou aqui gastando uma noite para falar uma coisa, porque, puxa, é um domingo no meio dos feriados, prega uma palavra qualquer lá, faz um entretenimento gospel. É muito importante. É muito importante você hoje puxar um extrato da sua conta corrente celestial e avaliar quanto você tem. Tem crente com conta negativa. E eu não estou brincando, eu vou mostrar o texto. Tem crente com a conta negativa, e a gente às vezes fica tão preocupado com a conta negativa daqui. Realmente é uma tragédia, uma conta negativa aqui, mas é uma tragédia, uma conta negativa lá, porque daqui você resolve já já. A de lá você não resolve mais. Ou talvez demore bilhões de anos até você conseguir reverter uma situação. E eu não estou usando uma figura de linguagem, porque lembre que lá é eternidade. Quando a gente for para lá é eternidade. Quando a gente for para lá é definitivo. E quem não for para lá é pior, porque é definitivo. Não ir para lá é muito pior. Muito pior. Mas como Jesus diz que no céu, entre outras coisas, Ele vai enxugar do olho toda lágrima, senão não seria céu. Por que Jesus teria que enxugar lágrima de algum crente no céu? Porque algum crente, quando chegar no céu, ia entender o que devia ter feito e não fez, o que não devia ter feito e fez, vai chorar. Vai chorar. Errei, gastei tempo no que não devia. Existem alguns exemplos de obras que recebem galardão. Abra comigo em... Bom, eu vou ler, escolhe. Filipenses 4:1, 1 Tessalonicenses 2:19 e 1 Pedro 5:4. Escolhe um dos textos e abra. Como eu disse, depois todos vão estar, o esboço todo vai estar no blog, você acha no site da igreja. Filipenses 4:1.
O apóstolo Paulo diz acerca dos crentes da igreja de Filipos: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Então, os crentes da igreja de Filipos, os filipenses, eram de Paulo alegria e coroa. Interessante. Será que Paulo esclarece um pouco mais? Esclarece. 1 Tessalonicenses 2,19: porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória, agora ele deu o nome, coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda. Veja que ele está falando o galardão que o Senhor Jesus trará na sua vinda, que é esse que nós lemos aqui, tanto no texto de Isaías quanto no texto de Apocalipse. E aí ele pergunta: porventura não o sois vós? Ou seja, as pessoas que eram fruto do ministério de Paulo eram a sua alegria, e esta alegria era uma coroa, e esta coroa é chamada por Paulo de coroa de glória. Agora, Paulo deu esse apelido para essa coroa porque o Paulo era um cara criativo? Não. 1 Pedro 5,4, Pedro também relata acerca dessa coroa, quando ele diz: e quando se manifestar o sumo pastor de novo. Pedro faz referência à manifestação de Jesus na sua vinda, claro, dizendo o quê? Quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Sabe o que é coroa de glória? O que eu posso entender aqui nesse texto, meu querido, para começar, e por isso eu coloquei essa aqui primeiro. Todas as pessoas que você levou a Jesus desde o dia em que você entendeu Jesus, todas as pessoas que se converteram através do seu ministério, todas as pessoas que de alguma maneira você cuida, você discipula, você ora, você ensina a Bíblia, você reúne na sua casa, você gasta tempo, todas estas pessoas são a sua coroa de glória naquele dia. E o Senhor espera que você seja muito rico no céu acerca das pessoas que você pastoreia, as pessoas que você cuida, as pessoas que você trouxe para Jesus. E eu faço voto sinceramente que você já nem consiga mais contar nas mãos, ou em uma mão, quantas pessoas você cuida, quantas pessoas você influencia, quantas pessoas você trouxe para Jesus. Vai ser muito importante nesse dia, quantas pessoas você tem para apresentar ao Senhor, para serem a sua alegria e para serem a sua coroa, como Paulo podia falar. Seria uma tragédia chegar no céu e olhar para um lado, olhar para o outro: ó Deus, ninguém quis vir comigo, mas eu vim. Não tem esse efeito. Ele espera que você leve. Ele não vai ser surpreendido naquele dia. Na verdade, ele já vai trazer a sua coroa, porque já tem os dados no céu, existem registros. É muito importante, mais do que culpar o seu pastor por não fazer o que você acha que a gente devia fazer por você. Eu espero que tenha gente te culpando. A gente fala: puxa, você não orou por mim. Puxa, você não veio no estudo bíblico. Puxa, você estava falando de Jesus para mim e você parou no meio. Vamos continuar aquela conversa, porque isso é fundamental para a sua eternidade, em nome de Jesus. As pessoas que você pastoreia, as pessoas que você exerce, como Pedro fala em 1 Pedro 2, o sacerdócio universal. Você é um pastor sobre pessoas, e não pensa que isso é só responsabilidade nossa que estamos aqui. São todos nós, todos nós. Duro esse discurso? Você não imagina o que eu sofri com esse texto, mas não vou ficar sozinho, vou dividir com vocês. Nós vamos fazer alguma coisa quanto a isso. Tem uma outra coroa. Vou ler Mateus 5,11, Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10, para ilustrar essa coroa. Em Mateus 5,11, aquele texto clássico das bem-aventuranças no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. De novo, aqui é um galardão. Jesus falou sobre ele,
Tiago dá o nome deste galardão. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. E aí João, em Apocalipse 2, ele confirma e amplia este conceito, dizendo: não temas o que hás de padecer. Está falando para a igreja: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, legal, Haroldo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tá bom, essa eu não quero, passa. Qual que é a próxima? Essa aqui ninguém quer. Mas veja, essa coroa ela tem graduações. Ela tem aqueles que são ridicularizados por serem crentes. E muitos de nós negociamos essa coroa facinho. Se eu vou ter que passar vergonha por ser crente, eu digo que eu não sou. Se eu tenho que passar alguma vergonha, eu fujo. Então nem a parte baixa dessa coroa eu pego. Que dirá, quanto mais alguém falar, confessa Jesus ou morre. Ser fiel até a morte significa que eu não considero a minha vida tão preciosa em comparação à realidade de eu ser quem eu digo que eu sou. Quem não tem um motivo pelo qual morrer, não tem um motivo pelo qual viver. Se a nossa vida é uma vida de qualquer jeito, nós estamos sem propósito. Vai chegar um momento em que nós esperamos não estar mais aqui, em que o crente vai perder a cabeça por Jesus. E não é ficar fora de controle, é ser decapitado, guilhotinado, é morrer. Muito disso tem acontecido hoje. Eu li ontem, eu não vou lembrar o país que foi, mas tacaram fogo na casa de um pastor, num desses países da África, onde tem perseguição ao evangelho, países talvez muçulmanos, e tinham 10 pessoas lá dentro. E a coisa, nega Jesus e sai. E morreu todo mundo queimado dentro da casa. Glória a Deus porque eles morreram queimados dentro da casa. Esses caras receberam a coroa da vida. Muitos recebem a coroa da vida, hoje nós nem sabemos. Muitos estão na cadeia hoje por pregar o evangelho nesses países, nós nem sabemos. Muitos morreram antes de nós para que o evangelho chegasse até nós e receber essa coroa, e nós nem sabemos, mas esses caras são famosíssimos no céu. Porque essa coroa é uma coroa altíssima. Essa coroa é uma coroa tremenda. Agora, ser fiel até a morte, nós não precisamos morrer hoje, graças a Deus, ainda no Brasil, ou talvez não graças a Deus, porque talvez se tivesse perseguição no Brasil, a gente ser supostamente 40 milhões de cristãos faria realmente alguma diferença nessa nação, porque não faz diferença nenhuma. Porque não temos perseguição, então é molezinha. A gente está aqui todo mundo domingo, legal, que bom, que bênção, tudo bem. Ninguém vai ficar ali na porta falando: olha, se você não negar Jesus, você vai morrer, nós vamos explodir o prédio. Fidelidade na provação, na perseguição, dá esta coroa, que é a coroa da vida. Então falei da coroa de glória e coroa da vida. Tem uma outra coroa. Essa é mais fácil, eu achei que era mais fácil, mas eu vou te dizer que à luz do que eu tenho visto nesses últimos dias, que eu comecei a pregar um pouco mais acerca dos últimos dias, do fim do mundo, da volta de Jesus, eu percebi que não é uma coroa tão fácil assim, por incrível que pareça, que é justamente a coroa da justiça. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, versículo 1, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Você percebe como sempre as coroas estão associadas à vinda de Jesus? Como elas sempre estão associadas, o momento da entrega, o momento de passar a régua, é quando o Senhor Jesus vier. Então mesmo aqueles que morreram em Cristo hoje ainda não receberam, porque é naquele momento que todos ao mesmo tempo, sequenciadamente, vão receber aquilo que lhe é devido, segundo o que fizeram. Então isso aponta para um evento futuro, e Paulo continua nessa mesma linha, dizendo que prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo, e eu digo, já é chegado, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, e isso acontece hoje, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. E isso acontece hoje em muita igreja, querido, tem muito pastor pregando fábula, e tem um monte de gente que quer ouvir fábula, e não quer ouvir a verdade. Tu, porém, você e eu,
sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí Paulo encerrando a sua vida, ele morreu depois disso. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há uma coroa para os que amam a sua vinda, e glória a Deus que houve um monte de amém. Porque sabe, desde que eu comecei a pregar um pouco mais sobre isso, e o apóstolo também, teve gente dessa igreja que foi embora. Não querem ouvir que Jesus vai voltar. Tem gente que estava preocupado com o prazo de casamento, o prazo de ter filho, o prazo de realizar negócio, qualquer coisa. Então falava, não me fala que Jesus vai voltar, porque eu vou perder a coisa no meio. Deixa eu fazer isso aqui primeiro, antes, depois Jesus pode voltar. Mas eu tenho uma coisa tão tremenda para realizar, tão importante para realizar antes, eu não quero que Jesus venha agora. Muitos não amam a sua vinda. E é impressionante pensar isso dentro da igreja de Jesus. Muita gente fala, Maranata! Aí as pessoas, ano que vem, tá bom. Vou te dizer que eu estou cada vez mais com a minha mala pronta, porque as coisas estão ficando estranhas à beça. Se você analisar o que está acontecendo lá no Oriente Médio hoje, meu querido, minha querida, Israel nunca esteve tão cercado como está hoje. Nunca teve um cenário tão pronto, quer dizer que já agora, não posso dizer, pode ser que seja o ano que vem, pode ser que demore, mas no finalzinho de 2012, começar a acontecer um monte de coisa, um ano que está todo mundo esperando que aconteça alguma coisa, é para se pensar, não é? A Bíblia não marca a data. Mas veja, é tão tremenda a sabedoria de Deus, que veja, Paulo, que morreu lá antes do ano 100, quase 2000 anos atrás, ele ganhou uma coroa por amar a vinda de Jesus. E ele pregou para várias pessoas que amaram a vinda de Jesus, e essas pessoas não viram Jesus voltar, e morreram amando a vinda de Jesus e receberam a sua coroa. Pessoas que viveram 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos antes de nós, podem ter amado a vinda do Senhor dessa maneira tão assim ardente, que receberam essa coroa, embora não fizessem parte da geração que realmente veriam a vinda de Jesus. E nós que somos a geração que vamos ver a vinda de Jesus, amém? Nós podemos amar, e não só amar, como receber esta coroa ao vivo e em cores, aleluia, é tremendo isso, nós podemos, isso está diante de nós. E eu até brinquei, eu escrevi um post logo no comecinho do blog, em que eu brinquei, por que Jesus disse naquele tempo, no começo, que ninguém saberia o dia nem a hora? Porque, meu querido, se ele falasse, olha, vou voltar lá pelo ano de 2012, quantas pessoas você acha que estariam na igreja amando a vinda de Jesus 1000 anos atrás, 2000 anos atrás? Mas agora a igreja começar a lotar. Oh, aleluia, vem Senhor Jesus, está chegando a hora. Vem Senhor, o ano, né? Vem. Quando caíram as torres gêmeas, as igrejas lotaram. Até um empresário amigo da Fúvia, o cara, preciso ir na igreja. Ele falou isso 2 vezes, depois não aconteceu mais nada, já faz aí 10 anos, 12 anos que ele não falou mais nada sobre Jesus. Nós estávamos lendo acerca do Chile, as igrejas do Chile lotaram quando teve aquele terremoto horroroso, em Concepción, lotaram. Aí o pessoal começou a ver, estamos aqui, está ali, estamos aqui, eu já volto então, vamos embora. Quando parece que Jesus vai voltar, as pessoas vêm correndo, e quando parece que não é bem assim, elas vão embora. Amar a vinda de Jesus é um dos galardões mais íntimos, porque só o Senhor para ver o coração de verdade, para saber se você ama ou não ama. Muitos podem dizer que amam, mas o Senhor pesa o coração. Mas há um galardão específico para amar a vinda de Jesus. Eu poderia falar em vários outros, e falarei rapidamente, mas eu vou publicar, porque como eu disse, não é possível. Há uma recompensa para aquele que prega e para aquele que colhe. É uma bênção, uma delícia quando você prega o evangelho e o cara se converte, né? Na primeira, assim. Mas sabe por que isso é possível? Porque umas 10 pessoas antes de nós pregaram o evangelho, oraram, fizeram todo o trabalho, a árvore está pronta, o fruto está maciozinho lá, você bate, ele cai, glória a Deus, né? O duro é o que quebra a pedra e faz a primeira pregação e o cara não quer nem ouvir, dá licença, para com isso, mas ficou alguma coisa.
Mas o Senhor, Ele é tão justo que Ele oferece esta recompensa, está em João 4,36, para você que está anotando, para aquele que semeia e para aquele que ceifa, para que ambos juntamente se alegrem. Há uma recompensa para isso, então uma recompensa pela pregação e pela colheita. Há uma recompensa que está lá em 1 Coríntios 9,17, em que o Senhor diz, através da boca de Paulo, para quem trabalha espontaneamente. Sabe aquela coisa? Vem trabalhar na EBD em nome de Jesus, e a gente põe ali um bando de uns brutamontes para pegar pelo colarinho. Vem trabalhar! Não tem vantagem nenhuma, né? Agora, se você entende que há uma necessidade, você espontaneamente se oferece, eu quero trabalhar. Espontaneamente eu quero servir. O Senhor recompensa a pessoa que faz isso espontaneamente. Paulo relata, 1 Coríntios 9,17. Há uma recompensa para quem trabalha vigiando. Olhai por vós mesmos, 2 João 1,8, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebam plena recompensa. Isso é ser diligente no trabalho. Você começa um ministério, vai até o final. Muitas pessoas começam um grupo em casa, e depois da 4ª reunião que não vem ninguém, fecham. Nós tínhamos, quando a gente já estava no outro ministério, antes de voltar para cá, eu tinha uma célula de homens, a FUVA tinha uma célula de mulheres. E nós tivemos vezes, a minha era de quarta, a dela era de quinta, em que não tinha ninguém. E sabe o que a gente fazia? A célula, a gente orava. A minha célula foi um pouco antes, mas ela foi um fogo de palha, que a da FUVA foi melhor que a minha, porque ela passou umas 3, 4 que ela orava lá, botava as cadeiras, sentava na reunião, orava o tempo todo da reunião, e depois ela fechava e acabou a célula. E aquilo foi tão tremendo, mas tão tremendo, que naquela nossa sala Deus botou 28 mulheres. E a tia dela, que estava desviada no evangelho, se converteu nessa célula. E se converteu e morreu 4 anos depois, 3 anos depois de passar por um avivamento, que ela viajava em evangelismo explosivo para Sorocaba, ela dava folheto, ela ia no núcleo de oração das mulheres da senhora, tudo você pode imaginar. Aquela mulher se converteu mesmo por conta de que a FUVA decidiu, em vez de parar, acho que não é da vontade de Deus para essa reunião, vamos parar, deixa eu encerrar por aqui, porque está difícil, né? Então vamos parar, porque Deus não quer. Deus não quer, Deus quer que você vença, Deus quer que você supere a inércia, Deus quer que você rompa aquilo que você propôs no seu coração fazer, e Ele vai te abençoar. Mas o mundo espiritual não fala, tá bom, você quer fazer a obra de Deus perfeitamente, demônios saiam todos, liberem as pessoas, porque eles querem fazer o trabalho do Senhor. Há luta, mas há galardão e recompensa para aqueles que são diligentes, aqueles que querem cuidar dos frutos para que venham. Há uma recompensa para quem faz todas as coisas para o Senhor. Paulo fala em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Sabe o que isso significa? Eu acho que você enforcou amanhã, você não vai trabalhar, mas se você for trabalhar amanhã, saiba o seguinte, você não trabalha para o teu chefe, você não trabalha para a empresa onde você trabalha, você não trabalha para a empresa, seja ela sua ou seja de alguém, ou você trabalha para o Senhor, e isso além de te dar recurso financeiro, também te dá galardão, também te dá visibilidade espiritual, ou então você está perdido, porque amanhã a empresa pode quebrar, amanhã as coisas podem não funcionar, muda a legislação do país, se a sua confiança estiver aonde você trabalha, você está perdido. Mas se você trabalha para o Senhor, e o Senhor te paga através desta empresa, o Senhor te paga através deste negócio, o Senhor te sustenta através de qualquer circunstâncias, você está bem, porque não só você tem salário no céu, como você tem salário na terra. Sabe aquela coisa maravilhosa, o cara vai trabalhar no exterior, que deposita um salário lá e um aqui? Deus trabalha assim, quem inventou foi Deus. Quem trabalha para Ele tem um salário lá e um salário aqui. Agora quem só trabalha aqui, só tem salário aqui. Mas se você trabalha para o Senhor, você pode fazer qualquer coisa para Ele. Você pode fazer brigadeiros para o Senhor. Você pode cuidar de cachorros para o Senhor. Eu não entendi, glória a Deus. Você pode fazer qualquer coisa para Ele. Aí você fala, Haroldo, Deus não me deu nenhum talento. Você faz o que na vida? Você pode fazer qualquer coisa. Você que é dona de casa, você pode arrumar as camas dos seus filhos, fazendo para o Senhor, orando no travesseiro, orando nos lençóis, orando nas cobertas, e você está ali arrumando a casa para o Senhor. Você pode cozinhar para o Senhor e não falar, desgraçado, esse cara que não me compra micro-ondas, amaldiçoando a comida.
Mas você pode e deve fazer tudo como para o Senhor e não a homens. E o Senhor vê o nosso coração, se nós estamos fazendo para Ele, e dão 2 salários, é um aqui e um lá. Poderia ainda falar, recompensa por fazer as boas obras diante do Senhor. Isso aqui é tremendo. Aquele texto de Mateus 6 tem 5 coisas aqui que o Senhor coloca muito claramente. No versículo 1 de Mateus 6, ele diz: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Ou seja, se você só faz alguma coisa para ser visto. Aí Jesus diz assim, tá bom, parabéns. Ele faz assim, ó, parabéns, recebeu a sua recompensa, acabou o assunto. No céu, registro 0. Mas se você faz para o Senhor, ponto no céu. E ele fala isso no versículo 2, acerca de quem cuida do pobre e quem dá esmola. Porque tem gente que gosta de contar vantagem. Ou eu saí daqui da igreja, ou o Senhor tinha falado tanto comigo, eu saí daqui, ali na esquina tinha uma pessoa precisando, ou naquele momento eu tirei uma nota de R$50, porque o Senhor me deu e eu dei para aquela pessoa. Glória a Deus! Como eu sou bom, como eu fui generoso. E assim, o que jejua, querendo ser visto, o que está jejuado, o que ora, aqui não é muito comum, mas na igreja de onde eu era, em outra etapa da minha vida, tinha assim, o diácono fulano de tal para orar no culto. Enfim, vocês entenderam. Aí, o sujeito, às vezes o cara não ora a vida inteira, mas naquela quarta-feira, Senhor, e o cara prega na oração, sabe? Senhor, e porque ele acha que ele precisava pregar, e ninguém nunca chama para pregar, ele prega. Aí ele conta a conversa, sabe, Senhor, e quando eu encontrei o João, e eu falei para ele, João, você está bem? Ele disse, sim, irmão, e você, tudo bem? Tudo bem, e eu amei aquele irmão no meu coração, Senhor, o Senhor sabe, e eu senti vontade de falar para ele. O cara prega na oração. O que é isso? É o cara que está querendo fazer alguma coisa para ser visto, para ser reconhecido, para ser aplaudido, para ser honrado, para não ser mais injustiçado, não estar num lugar de autoridade. Então Jesus falou isso acerca de quem ajuda o pobre, falou aquele que dá esmola, aquele que ora em secreto, aquele que jejua em secreto. E ele continua depois falando em Mateus 10, 41, aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta, aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. Olha que loucura! Muitos querem ser profetas. Aliás, Paulo em 1 Coríntios ele fala o quê? Buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Há uma ênfase ali para profetizar. Agora, muitos não vão necessariamente ser profetas, embora possam profetizar, mas alguns têm o dom de ser profeta. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que o Espírito está dizendo aqui é o seguinte: a forma como você recebe quem lhe traz uma palavra da parte de Deus, significa que se aquela pessoa tem galardão e você recebe aquela pessoa naquela qualidade, você tem galardão igual. Olha que tremendo isso. Como você recebe quem profetiza na tua vida? Como você recebe os profetas do Senhor que falam da parte do Senhor na sua vida? A forma como você os recebe significa que você pode se tornar coparticipante da recompensa. E não só do profeta, mas do justo, qualquer um, ou ainda mais, dos discípulos. Isso está lá em Mateus 10, 42. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Sabe o que isso significa? Eu não posso fazer nada na igreja. Senhor, não tem lugar para mim, não dá. E aí um dia alguém está aqui pregando, ou alguém está aqui servindo, ou alguém da diaconia está ali em palpos de aranha, e fala, puxa, eu estou com sede. Alguns falam, tá bom, o bebedouro é ali, ó. Ou a pessoa fala, puxa vida, vou lá e pego o copo d'água, e trago o copo d'água para o diácono de plantão daquele dia que está servindo. Recebe galardão por ter trazido um copo d'água. Você pode trazer um copo d'água para alguém que está servindo na casa do Senhor? Você está entendendo o Espírito, como Deus lida com as coisas que Ele oferece recompensa? Tudo pode ter valor diante do Senhor. E nada pode ter algum valor diante do Senhor. Depende do nosso coração, nosso desejo de servir, do nosso desejo de obedecer. Poderia falar ainda daqueles que deixam tudo pelo Senhor. Naquela sequência do rico,
o Pedro virou para Jesus e falou, está lá em Mateus 19, 27, aí Pedro tomando a palavra, falou, escuta, espera um pouquinho, Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos dos filhos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos há que são primeiros e outros, muitos há que são primeiros e serão últimos, e muitos que são últimos e serão primeiros. Você algum dia já deixou alguma coisa pelo Senhor? Já deixou uma reunião de família? Já deixou um trabalho? Já deixou um lugar? Já deixou um bem? Já deixou qualquer coisa? Saiba, Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Muitas pessoas se sentem credoras do Senhor. É um erro, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Ele paga aqui, paga lá, como eu já falei. É 100 vezes mais aqui, e lá a vida eterna, e lá a autoridade, e lá a honra. A recompensa por amar e fazer o bem sem desanimar, Lucas 6,35. A recompensa para os que servem e temem será dada no fim. A recompensa será por confiar em Deus, na perseverança até o fim. Mas eu quero que você entenda, e aqui é onde eu quero fechar. A prestação de contas acontecerá no fim também. Abra comigo Mateus 25, 14, que agora eu quero pregar. Isso aqui foi introdução. Eu queria que você entendesse um pouco do que eu estou falando. Eu quero que você entenda a importância e que qualquer coisa que você tenha, você pode usar. Você pode dar um copo de água fria para alguém, você pode abençoar o Senhor, você pode amar a sua vinda, você pode e deve cuidar de pessoas, você pode e deve fazer tantas coisas, mas tudo isso que o Senhor te deu, eu comecei a ministrar isso aqui um pouquinho na quarta-feira, e eu quero fazer uma conexão desse texto com um outro texto para fechar. Tendo isso em mente, você entendeu o que eu estou falando? Todo mundo está aqui, você pode ter perdido, não tem problema, eu sei que eu falei muita coisa, por isso que eu falei que está escrito lá, se você quiser ler, quem quiser o esboço, o primeiro que pegar eu dou, não tem problema nenhum, mas de posse deste entendimento, entenda que você tem algum potencial para fazer alguma coisa, amém? Você entendeu que você tem algum potencial? Alguém aqui não tem potencial para dar água fria para alguém, tem alguém que não consegue, você treme, derruba a água, não tem problema, você pode buscar um outro copo d'água, você pode dar um chocolate, não precisa ser água, você não consegue trazer o copo. Você pode fazer alguma coisa para Deus? Sim ou não? Você pode aqui, o pessoal aqui do meio, sim ou não? O pessoal aqui, você pode, sim ou não? Amém? Você tem a capacidade de fazer algo para Deus? Glória a Deus. Alguns estão meio na dúvida, que eles pensam que é pegadinha, né? Eu falar, ou eu sei, eu falo depois, né? Não, oh, né? Acredita em mim, amém? Você não está confiando? Pronto, glória a Deus. Ele entendeu tudo, hein? Entendeu tudo, glória a Deus. O esboço é seu, querido, pronto. A prestação de contas acontecerá no fim, Mateus 25, 14. Mateus 24 e 25, o contexto, Jesus está pregando o sermão profético, ele acabou de dizer tudo o que vai acontecer na sua vinda, ou que vai anteceder a sua vinda em Mateus 24, Mateus 25, ele começa falando da parábola das 10 virgens, as virgens sábias e as virgens nécias. Então nesse contexto de falar da vinda do noivo, de falar dos últimos dias, de falar do juízo que virá, de falar da tribulação que virá, ele dá este ensino em Mateus 25, 14. Porque é assim como um homem, figura dele, Jesus, que se ausentando do país, chamou os seus servos, todos os que vivemos e os servimos ao longo desses milhares de anos da história da humanidade, e lhes entregou os seus bens. De quem são os bens? De quem são os bens? Dele, de Jesus. Ele deu dos seus bens, ou seja, você não tem nada seu, nós não temos nada que seja nosso originalmente, porque Deus inclusive nos deu a vida para cada um cuidar da sua, não é isso? Ele deu a vida. Quem dizima não está dando nada para Deus, quem oferta não está dando nada para Deus, quem serve não está dando nada para Deus, nós estamos devolvendo e usando aquilo que Ele nos deu, amém? Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem nada original, recebemos dele. Então, ele lhes entregou os seus bens, e aí, a um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Isso aqui é tremendo, porque é óbvio que, dependendo do lugar, do país que nós nascemos,
dependendo da família que nós nascemos, dependendo das oportunidades que nós tivemos ao longo da vida, alguns de nós poderemos fazer mais do que outros. E não era o propósito do Senhor, isso é consequência do pecado, mas Ele sabe disso e Ele trata cada um segundo o seu potencial, amém? Então ninguém diante do Senhor fica injustiçado, porque Ele trata e julga com justiça. Eu gosto de falar que o dízimo é o que mais nos iguala diante de Deus, porque alguém que ganha 10 reais e dá o dízimo de R$1, dará o mesmo dízimo de alguém que ganha 1 milhão e der 100 mil reais. Se os dois derem o dízimo, os dois deram o dízimo e acabou o assunto. Mas se o que ganhou 10 reais der R$1 e o que ganhou 1 milhão der 99 mil, o que deu R$1 para Deus deu mais do que o outro que deu 99 mil, porque não deu dízimo. Você está entendendo como o dízimo nos iguala? Não é uma questão de quantidade, porque Deus não está nem aí para a quantidade, mas é a forma, é o coração, e Deus trata com justiça. Então Ele diz o quê? Um tem 5, um tem 2 e outro tem 1. Versículo 16, o que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, lá pelo ano de 2012, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis agora outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Jesus fez alguma diferença entre o que tinha 5 e o que tinha 2? Falou a mesma coisa? Mesma bênção? Mesma honra? Glória a Deus? 100% do que foi feito não faz diferença de onde começou. E aí chegou o que tinha 1. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso. Queridos, muitos de nós acharíamos o seguinte, que quando chega o cara que tem 1 diante do Senhor, a gente já fala assim: coitadinho, ele só tinha 1, Senhor, tadinho, o Senhor deu 2 para aquele, 5, para esse o Senhor deu 1 só. Coitadinho dele, o senhor tem que entender, ele é simples, ele é humilde, ele só tem 1 talento. Ele foi só 1, Jesus, trata ele. A gente fala: oh, é verdade, sim. Não, o Senhor não trata assim. Nós confundimos o que é ser bom com o que é ser bonzinho, o que é fazer a vontade de Deus, com o que é quebrar o galho do que Deus quer que a gente faça. E nós muitas vezes negociamos a palavra, negociamos a verdade, queremos fazer algo da nossa alma, achando que estamos fazendo certo, e estamos contrários à palavra de Deus. Jesus disse que a palavra para este servo, que tinha 1, mas ele nem gastou, ele não perdeu, ele guardou. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu ceifo onde não semeio e recolho onde não joerei, devias então, olha essa frase, entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu tê-lo-ia recebido com juros. Lembra que eu falei que o Senhor quer dar lucro? Ele quer que nós possamos dar lucro para Ele? Ele queria juros. Jesus não desperdiça recurso com ninguém nem com nada. Ele quer multiplicação daquilo que é dele. O princípio da multiplicação da semeadura foi criado por Ele. Uma semente pode dar 30, 60 e 100 por 1. Esse é o princípio celestial. Tem que fazer muito. Quem fica do jeito que está e não faz nada, mau e preguiçoso, negligente. E aí você pensa que a coisa parou aí? Ficou pior. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. O que não faz nada, naquele dia ele tira deste e dá para aquele que tem mais. Meu Deus,
na nossa mente religiosa, judaico-cristã, contemporânea, isso parece uma exploração dos fracos e indefesos. Sabe, eu estava lendo um livro do Francis Chan. E ele falou uma coisa que marcou tremendamente o meu coração, e eu preciso compartilhar com você, que é o seguinte. Ele falou: eu cansei de tentar justificar Deus diante das pessoas e explicar o que Deus quis dizer, quando o que Deus disse não combina com o pensamento mediano para aceitar o que seria razoável Deus fazer. E eu falei, como eu sou idiota, né? Quantas vezes eu tento explicar que Deus é bom, de acordo com a mente do meu interlocutor, para ele aceitar Deus, como se Deus precisasse ser aceito por ele, através da minha explicação. Como eu sou bom, né? Eu vou ajudar Deus a ser aceito por esse sujeito. A justiça de Deus é incompreensível, inalcançável para você e para mim. Vamos parar com isso. Muitas coisas nós compreendemos, outras coisas nós obedecemos e acabou. Aceitamos como verdade e acabou, porque quem é Deus é Deus. Você e eu não somos Deus. Ele é Deus, Ele reina, Ele sabe, você não sabe. Ele tem os caminhos mais altos, os pensamentos mais altos que você e do que eu. Esqueça. Você pode discordar dele. Seja feliz. Eu não quero. Então ele tira do que tem um e dá para o que tinha 10. E diz que ao que tem mais lhe será dado, o que não tem até isso que tem lhe será tirado. E esse é um princípio que acontece dia a dia. É claro que ele tem um acerto de contas neste momento, mas se você perceber ao longo do tempo, a gente vê pessoas que são frutíferas, e Deus ainda coloca mais coisa para o cara fazer mais. Sabe aquela coisa? E tem uns que não fazem nada, e parece que a vida ainda fica pior, e não fazem nada, eles não conseguem nem permanecer no Evangelho, e perdem, e não vão, e não andam para frente, e ficam como que amarrados, e nas trevas. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Tua vida está amarrada. Está em trevas, as coisas estão escuras. Talvez é porque você está tão fora de usar o que Deus te deu para Ele, que Ele está te deixando fora como que uma palavra profética, um apontamento profético do que vai acontecer naquele dia. Aquele que tem, mais lhe será dado. O que não tem, até isso que tem, ele será tirado. Eu podia ainda falar um monte de coisa, tinha mais 4 folhas, como eu falei, tinha um monte de coisa. A questão não é essa, não é a quantidade. A questão é o princípio. É fundamental para você e para mim termos recursos no céu. Fundamental. Por quê? Olha quanto texto bíblico foi gasto falando para você que você precisa. Nós criamos uma mente cristã equivocada, achando que no céu, sabe aquela coisa, somos todos iguais nessa noite. Não, todos salvos, todos igualzinhos, Jesus morreu por todos, somos todos salvos. Sim, somos todos salvos pela graça, todos iguaizinhos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, perfeitamente é bíblico. Mas no céu seremos diferentes. Alguns temos mais, outros temos menos, alguns não têm nada. Eu poderia ler o texto de Coríntios em que Paulo fala que quando chegar com as obras, ele vai provar as obras pelo fogo. E as obras que nós trazemos diante do Senhor são ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Joga tudo isso no fogo e vê o que sobra. Quem tem madeira, feno e palha, sabe o que sobra? Nada. O que terá no céu? Nada. Sofrerá perda. Sabe o que eu falei da conta corrente negativa no céu? É quem tem madeira, feno e palha. Obras inúteis. Eu sempre procuro colocar aquela figura que você vê no céu, que tem o trono de Deus, não é isso? Que a gente lê em Ezequiel, lê em Apocalipse, e aí na frente do trono tem lá os 4 seres viventes, aí tem os 24 anciãos, e aí tem aquela multidão toda, não é isso? Já viu essa imagem? Está entendendo o que eu estou falando? Aquela multidão significa o seguinte: tem gente que está aqui, ó, na primeira fila, e tem gente longe. Muito longe. Como é que você acha que esses lugares são distribuídos? Segundo o que fazem, segundo obras, segundo algo para apresentar ao Senhor naquele dia. Meu querido, minha querida, eu vim aqui para tirar o teu conforto hoje. Eu vim aqui para fazer você parar para pensar o que você está fazendo para a eternidade. E eu dei uma lista de um monte de coisa que você pode fazer, hein? Ah, eu não sou pastor. Tá bom, tá perdido, sinto muito. Vai estudar num seminário e volta daqui 10 anos. Não é isso? O que você e eu estamos fazendo?
E eu abri com o texto de Hebreus, em que fala que nós temos que nos estimular uns aos outros, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Meu querido, minha querida, o dia de Jesus está muito pertinho, muito pertinho. Temos pouco tempo para fazer o que precisamos fazer. Há uma última colheita a ser feita. Um dia eu preguei aqui sobre os trabalhadores da última hora. Jesus nos paga, é tremendo. Aqueles caras que ralaram ao longo da história da humanidade, Ele quer nos pagar o mesmo salário que pagou para eles. A gente que entra aqui aos 40 do segundo tempo, Ele trata igual, 1 denário. É tremendo isso. E os trabalhadores da última hora, tem um monte de trabalhador desempregado na praça, porque não querem ser arregimentados. Você quer ser arregimentado hoje em nome de Jesus? Hoje é o teu dia, hoje é a tua oportunidade. Você precisa parar, você precisa decidir, você precisa entender o que vale, o que não vale, o que dura, o que não dura, o que é eterno, o que não é. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Pai, nós muitas vezes nós não nos constrangemos como devemos diante do Senhor, diante da tua grandeza. O que nós podemos fazer? Que não seja obedecer e te seguir, que não seja atender ao convite, que não seja atender a tua palavra e sermos mais frutíferos do que temos sido, ou talvez começarmos a ser frutíferos como nunca fomos. Senhor, livra-nos daquele dia de estar diante do Senhor, diante do grande dia do teu julgamento. Oh Senhor, a tua palavra diz que o Senhor há de julgar aqueles que são teus. O tribunal de Cristo, importa que nós compareçamos ao teu tribunal, para sermos julgados daquilo que fizemos de bem ou de mal. Sim, nós, os salvos, não juízo para a salvação, mas juízo de avaliação do que fizemos. Pai, livra-nos de sermos infrutíferos. Ajuda, Pai, que nesses últimos dias, nós como igreja, que temos sentido um sopro de avivamento, nós temos discernido que nas entrelinhas há um mover do Senhor diferente entre nós. Em especial sentimos isso nas quartas. Que seja isso verdade, que haja um grande avivamento de trabalho, de serviço, de consagração em nosso meio. Que possamos ser os trabalhadores da última hora, que trazem uma grande colheita antes daquele dia do Senhor, Pai. Tira todo o comodismo, toda a preguiça, toda a mentira do diabo, da nossa incapacidade, inadequação. Sim, somos todos inadequados, mas o Senhor nos chamou inadequados para nos adequar, para nos capacitar. Pai, que em nome de Jesus nós possamos mudar a forma de ser, em nome de Jesus, à medida que o dia se aproxima, possamos ser desafiados, encorajados, possamos ser, ó Deus, fortalecidos. Não permita que essa palavra parta como mais uma palavra de domingo, mas que no coração daqueles que o Senhor tem para uma mudança hoje, produza fruto, fruto que permaneça como o Senhor espera que sejam os frutos da nossa vida. Pai, eu abençoo cada coração e cada vida aqui, ó Deus, para se sentir incomodado pelo Teu Espírito, a começar de mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Seremos julgados, queridos. Jesus vai julgar aqueles que são seus. Esse é o tribunal de Cristo, para saber o que fizemos de bem ou de mal depois de convertido. Não é um julgamento para condenação, é um julgamento para prêmio. Mas eu não posso terminar sem falar do outro julgamento, o tribunal, o grande trono branco. E esse trono, esse julgamento diante do Senhor Jesus, é para aqueles que estão inscritos no livro da vida ou que não estão inscritos no livro da vida. Esse julgamento é para saber se alguém passa a eternidade com o Senhor, ou se alguém é completamente afastado da eternidade com o Senhor. Esse sim é um julgamento de condenação. Eu não conheço todos que estão aqui hoje, e a minha pergunta muito simples é: você tem certeza da sua salvação? Você sabe que você pode chegar naquele dia diante do Senhor, e Ele te conhece? Ele vai olhar nos seus olhos, vai falar: ô Haroldo, entra aqui no gozo do teu Senhor.
Ou será que Ele vai olhar nos seus olhos e falar: quem é você? Eu não te conheço. Afasta de mim o que pratica a iniquidade. Você nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Teu nome não está escrito no livro da vida. Você não tem acesso à minha presença. Você não tem acesso ao meu reino lançado fora. E a minha pergunta é muito simples. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Ele te conhece. Não é você conhecê-lo, mas é ser conhecido. Você é conhecido de Deus? Você tem certeza que Ele te conhece? Você tem certeza que se você chegar diante dEle, olho no olho, você vai olhar para Ele, Ele vai olhar para você e Ele vai te conhecer? Se você tem dúvidas, não saia daqui hoje sem tirar essa dúvida, em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra. Fale com a pessoa que te trouxe. Se quiser, fale comigo depois do culto. Quero estar à tua disposição para esclarecer acerca disso. Mas seja conhecido por Deus. Tenha certeza, em nome de Jesus.